Fala galera, beleza? Sou o professor Leandro Soares e trago mais um vídeo para vocês. Hoje trago mais um assunto interessante que é a simplificação de raízes quadradas, não exatas. Como é que eu faço isso, professor? Nós podemos analisar logo aqui. A raiz de 50 não é um número inteiro, né? Nós temos a raiz de 49 e a próxima raiz é a raiz de 64, que a de 49 é 7, a de 64 é o 8. Então, a raiz de 50 está entre esses dois números, então não é um número exato. Assim, consequentemente, a raiz quadrada de 98 também não tem um valor exato. Nós temos a raiz quadrada de 81, que é igual a 9, e a raiz quadrada de 100, que é igual a 10. Então, a raiz quadrada de 98 está ali entre as duas, né? Então não é um número inteiro. E temos a raiz quadrada de 8, que o seu resultado não é um valor inteiro. Nós temos a raiz de 9, que é igual a 3, e a raiz de 4, que é igual a 2. Também está entre duas raízes inteiras. E como é que eu faço isso, professor? Bom, inicialmente, nós temos que fatorar cada raiz quadrada dessa em fatores primos. E como é que eu faço isso, professor? Você escreve a raiz quadrada de 50, você coloca o radicando, que é o 50, para fatorar em fatores primos. Professor, e como é que eu fatoro em fatores primos? Como é que eu faço isso? Bom, desse lado da operação, você vai colocar os números primos. Você vai dividir o radicando, que é o 50, por números primos. E quem são os números primos, né? Os números primos são aqueles números que eles só são divisíveis apenas por um e por ele mesmo. Por exemplo, o 2 é divisível por um e por ele mesmo. O 3, o 4 é um número primo? Não, porque o 4 eu consigo dividir pelo 4, que é ele mesmo. Consigo dividir pelo 2, que o resultado é 2. E eu consigo dividi-lo por um. Então, ele não é um número primo. Então, vamos escrever aqui quem são os números primos. O 2, o 3, o 5 é um número primo, né? Porque não tem outro que divida ele. O 7, o 11 e assim sucessivamente. Inicialmente, vamos colocar o primeiro número primo e que divida ele, que é quem? O 2. O 2 eu consigo dividir o 50. E quanto é o 50 dividido pelo 2? 25. Eu ainda consigo dividir por 2? Não. Eu consigo dividir por 3? Também não. O próximo qual é? O 5. Vou conseguir dividir por 5, que o resultado é 5. Eu consigo ainda dividir por 5 e o resultado é 1. Pronto. Já temos os nossos fatores que nós vamos utilizar. E agora, o próximo passo, qual é, professor? Você vai pegar os fatores que deram e você vai escrever em forma de potência. 5 apareceu duas vezes, 5 ao quadrado, vezes o 2 elevado a 1. Se tivesse aparecido o 5 três vezes, eu ia colocar o 5 elevado ao cubo, professor? Não. Mais na frente, no vídeo, você vai entender o porquê não. Mas o interessante é que você faça todos ao quadrado. E agora, professor, o que é que eu faço? Como o 50 é igual a 5 ao quadrado vezes 2, então a raiz quadrada de 50 será igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 2. Beleza, professor, mas só que 5 ao quadrado, se você olhar bem, é igual a 25, ok? 25 vezes 2 é 50, então tá legal. Então, a raiz quadrada de 50 é igual a raiz quadrada de 25 vezes 2. Professor, ok, eu estou entendendo. Agora, professor, como é que eu faço? Tem o próximo passo. Você vai utilizar as regras de radiciação, que é apenas uma que você vai utilizar aqui. Que qual é? Fala que raiz enésima de A vezes B é igual a raiz de A vezes raiz de B. Então,
você vai utilizar essa propriedade na sua raiz. E como é que eu faço, professor? Então, é raiz quadrada de 25 vezes 2. Então, vai ficar que raiz de 50 é igual a raiz quadrada de 25 vezes a raiz quadrada de 2. Ok, eu conheço a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Então, temos que a raiz quadrada de 50 é igual a 5 vezes a raiz quadrada de 2. Já temos o primeiro resultado. E agora vamos repetir o mesmo passo a passo para a raiz quadrada de 98, ok? Primeiro passo, escrevo a raiz quadrada de 98, pego o radicando, né, professor? Isso, pega o radicando e fatora em fatores primos. E quem são os fatores primos que vai dividir o 98? Inicialmente temos o 2, que 98 dividido por 2 é igual a 49. E agora, professor, eu consigo dividir por 2 ainda? Não, não consegue dividir por 2. Você não consegue dividi-lo por 3. E também não consegue dividi-lo por 5. Você vai dividir por 7. Porque 7 vezes 7 é igual a 49. Então, 49 dividido por 7 é igual a 7. Você divide por 7 de novo, que dá igual a 1. Ok, professor. Agora eu escrevo em forma de potência elevada ao quadrado. Certo? 7 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. E 2 elevado a 1 é igual a 2. Beleza, professor. Porém, o 7 ao quadrado é igual a 49, né? Então, fica 49 vezes 2. Ok, professor, entendi. Então, quer dizer que a raiz quadrada de 98 é igual à raiz quadrada de 49 vezes 2. É isso, professor? Exatamente, é isso. Utilizando novamente a regra da radiciação, nós temos o quê? A raiz quadrada de 98 é igual a raiz quadrada de 49 vezes a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 98 é igual. Qual é a raiz quadrada de 49? Deixa eu ver, professor. A raiz quadrada de 49 é igual a 7. Pronto, você escreve o 7 e coloca o raiz quadrada de 2. Então, você já tem a segunda resposta aqui para a expressão. Beleza, professor. E agora? Raiz quadrada de 8 é igual. Pega o radicando, fatora em fatores primos. O primeiro é o 2. Depois, 8 dividido por 2 é igual a 4. 4 dá para dividir por 2, que dá 2. 2 dividido por 2, que dá 1. Escrevo os números agora em forma de potência, sempre tendendo a escrever o número elevado ao quadrado para mim poder retirar a raiz dele depois. Certo, professor, entendi. 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. Exatamente. Então, isso quer dizer que a raiz quadrada de 8 é igual à raiz quadrada. Aqui, 2 ao quadrado é igual a 4, né? Raiz quadrada de 4 vezes 2. Consequentemente, a raiz quadrada de 8, utilizando novamente a regra da radiciação, temos raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 8 é igual. Quanto é a raiz quadrada de 4? Professor, é igual a 2. Exatamente. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, fica 2 vezes raiz quadrada de 2. Legal, professor. E agora eu faço o quê? Agora você executa o que a expressão pede. E o que é que a expressão pede? Ela pede para você realizar as operações de adição e subtração com esses valores. Quanto é que é a raiz quadrada de 50? Professor, é igual a 5 vezes a raiz quadrada de 2. Quanto é a raiz quadrada de 98?
Professor, é 7 vezes a raiz quadrada de 2. Mas só que tem um sinal negativo. Eu repito, exatamente, você vai repetir. Coloco mais. Quanto é que é a raiz quadrada de 8? Professor, a raiz quadrada de 8 deu 2 vezes a raiz quadrada de 2. Então, agora você vai realizar a soma e subtração. Para realizar essa soma, você não vai se preocupar mais com essas raízes de 2, porque aqui nós já temos constantes, né? E como é que eu faço isso? 5 menos 5 raiz de 2 menos 7 raiz de 2. 5 menos 7 é igual a quanto? Menos 2. Aí repete o raiz quadrada de 2. Ah, professor, é fácil. É bem legal, é bem tranquilo. E repete o 2 raiz quadrada de 2. Como eu tenho o menos 2 raiz de 2 e o mais 2 raiz de 2, eu vou ter aqui que o meu resultado é igual a zero, porque esse termo vai se cancelar com esse. Então, a minha resposta é zero. E a minha alternativa é o item A. Então, pessoal, é isso. Você vê que é uma questão bem tranquila, que trabalha fatoração e números fatores primos, utiliza os números primos, utiliza a regra da radiciação, o próprio algebrismo, né, de soma e subtração, aritmética de raízes quadradas. Então, é bem legal. Se você gostou do vídeo, curte, deixa o comentário. Se tiver alguma dúvida, pode deixar o comentário. Nós vamos tentar responder conforme vocês vão perguntando. Então, tchau e até o próximo vídeo.